Você já venceu uma grande batalha na sua vida, apenas para descobrir tempos depois que o mesmo inimigo, a mesma tentação, o mesmo problema voltou para te atacar de novo? É um sentimento exaustivo que nos faz questionar se a primeira vitória foi real. A nossa tendência é usar a mesma estratégia que funcionou da primeira vez, acreditando que a fórmula para o sucesso de ontem garantirá o triunfo de hoje. Mas a Bíblia nos conta a história do rei Davi, que logo após se tornar rei sobre todo o Israel, foi confrontado 2 vezes seguidas pelo mesmo exército inimigo, no mesmo lugar. E a forma como ele lutou na segunda batalha nos ensina a lição mais profunda sobre como buscar a direção específica de Deus para garantir uma vitória definitiva e não apenas temporária. E se você também está enfrentando uma batalha que se repete em sua vida, eu te convido a se juntar à nossa família. Inscreva-se no nosso canal Fonte Eterna para ser equipado com as estratégias de Deus. E para já declararmos nossa dependência, deixe um comentário dizendo: Senhor, ensina-me a lutar as tuas batalhas. Nossa história, no livro de 2 Samuel, capítulo 5, começa em um dos momentos mais gloriosos da vida de Davi. Após anos de espera, de perseguição e de guerra civil, ele finalmente é coroado rei sobre todas as 12 tribos de Israel. É a realização da promessa que ele recebeu ainda na juventude. Imagine a celebração, a esperança, a sensação de que finalmente a paz havia chegado. Mas a Bíblia nos ensina que o momento da sua maior promoção é muitas vezes o momento do maior ataque do inimigo. O texto nos diz: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para buscá-lo. Os filisteus, os inimigos de longa data de Israel, não atacaram quando o reino estava dividido e fraco. Eles atacaram quando Davi estava no auge, quando a promessa de Deus se cumpriu. O inimigo sempre se levanta contra o propósito de Deus em nossa vida. Eles se espalharam pelo Vale de Refaim, um lugar estratégico perto de Jerusalém, prontos para a batalha. E qual foi a primeira atitude de Davi como rei de toda a nação? Ele, o grande guerreiro que matou Golias, que venceu inúmeras batalhas, não confiou em sua própria experiência militar. A primeira coisa que ele fez foi se humilhar. A Bíblia diz: e Davi consultou ao Senhor. Ele fez 2 perguntas simples e diretas. Primeiro, ele pediu permissão: subirei contra os filisteus. E segundo, ele pediu uma promessa: tu os entregarás nas minhas mãos? Ele não deu um passo antes de ouvir a voz de seu comandante. E a resposta de Deus foi igualmente clara: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Com a permissão e a promessa de Deus, Davi atacou. E a vitória foi esmagadora. Davi, olhando para a destruição de seus inimigos, deu ao lugar o nome de Baal-Perazim, que significa o Senhor das rupturas, ou o Senhor que rompe. E ele declarou, dando toda a glória a Deus: o Senhor rompeu os meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. A primeira batalha foi vencida pela consulta e pela obediência, mas a história não para aí. O texto continua: e os filisteus tornaram a subir e se espalharam pelo vale de Refaim. Pense na frustração. O mesmo inimigo, o mesmo lugar, o mesmo desafio, de novo. É aqui que a história se torna profundamente pessoal para nós. É a tentação que você pensou que tinha vencido e que volta a bater à sua porta. É o hábito ruim que você abandonou e que ressurge com força. É a crise no relacionamento que parecia resolvida e que explode novamente. A tentação para Davi deve ter sido imensa. A lógica humana gritaria: eu já sei como vencer esses homens, eu já sei como lutar neste vale, vou usar a mesma estratégia que me deu a vitória da última vez. Quantas vezes nós fazemos isso em nossa vida? Nós criamos fórmulas para a nossa fé.
Oramos da mesma forma, agimos da mesma forma, esperando que a estratégia de ontem funcione para o desafio de hoje. Mas o que Davi fez a seguir é a lição central e mais impactante desta história. Diante do mesmo inimigo, no mesmo lugar, ele não presumiu que a estratégia de Deus seria a mesma. A Bíblia nos diz que Davi tornou a consultar ao Senhor. Este é o segredo de seu coração. Ele entendia que cada batalha é uma nova batalha e que cada nova batalha exige uma nova e específica direção de Deus. A vitória de ontem não garante a vitória de hoje. A nossa dependência do comandante precisa ser diária. E a resposta de Deus, desta vez, foi completamente diferente e surpreendente. O Senhor lhe disse: "Não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras." Deus lhe deu uma nova estratégia, não um ataque frontal, mas um ataque de flanco, uma emboscada. Mas a instrução não parou por aí. Deus lhe deu um sinal, um gatilho sobrenatural para a ação. Ele disse: "E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu adiante de ti para ferir o exército dos filisteus." Pense na beleza e no poder desta imagem. Deus não estava apenas dando um plano a Davi. Ele estava prometendo ir à frente dele. O som de um exército marchando no topo das árvores era o sinal de que o exército celestial já estava se movendo para a batalha. A tarefa de Davi não era iniciar a luta, mas se juntar à luta que Deus já havia iniciado. E Davi obedeceu perfeitamente. Ele esperou, e ao ouvir o som do céu se movendo, ele atacou, e a vitória foi ainda mais decisiva do que a primeira. A história de Davi no Vale de Refaim nos ensina lições profundas para as nossas próprias batalhas. Primeiro, não viva de vitórias passadas. O que funcionou ontem pode não ser a estratégia de Deus para o seu desafio de hoje. Busque a face de Deus para uma direção fresca e específica a cada novo dia. Segundo, entenda que Deus é um estrategista criativo. Seus caminhos não são os nossos. Às vezes, Ele nos mandará atacar de frente. Outras vezes, Ele nos mandará rodear e esperar em silêncio. Precisamos ter um coração sensível para discernir a sua tática para cada situação. E a lição mais importante de todas: aprenda a esperar pelo som do céu. Antes de nos apressarmos para as nossas batalhas, com nossa própria força e ansiedade, precisamos aprender a nos aquietar e a ouvir o estrondo de marcha nas copas das amoreiras. Precisamos esperar pela confirmação de que Deus já está se movendo em nosso favor, pois quando nos movemos depois que o céu já se moveu, a nossa vitória não é uma possibilidade, ela é uma certeza. Que a história de Davi te ensine a arte de consultar a Deus a cada passo. Que você não se prenda às fórmulas do passado, mas que tenha os ouvidos do seu coração abertos para ouvir a nova e criativa estratégia que Ele tem para a sua batalha de hoje. E que você aprenda a esperar em silêncio pelo som da marcha do exército celestial, para que você nunca lute sozinho, mas sempre na esteira da vitória do seu rei.